Isaías capítulo 6, verso de 1 a 8. Isaías capítulo 6, verso de 1 a 8. A visão de Isaías, do profeta Isaías, que trouxe uma grande transformação na vida desse homem. Isaías capítulo 6, verso 1 até o verso 8. Podemos ler todos juntos, todos estão no texto, amém? Amém. Eu estarei lendo do verso 1 ao verso 8. Nos diz assim, meus irmãos: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, é tão bom poder abrir a Tua palavra e ser alimentado pela mesma. Melhor ainda, Senhor, é ter o Teu Espírito Santo em nossa vida, que ilumina a Tua palavra ao nosso entendimento. O que seria, como compreenderíamos a Tua palavra sem o Teu Espírito? E nós Te louvamos porque Ele habita em nós, e é o Teu Espírito que irá, por meio da Tua palavra, falar ao nosso coração nesta noite. Irá transformar a nossa vida, ou transformar áreas que precisam ser transformadas. Que a visão de Isaías possa ter a mesma eficácia de transformação, assim como houve no Teu servo, possa haver em nossa vida hoje, para a glória do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu creio que cada um de nós, ao lermos esta passagem, nós ficamos maravilhados com essa visão extraordinária que o profeta Isaías teve, ou que Isaías teve, enquanto ele orava. Verso 2 e verso 3 nos diz: serafins estava por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, e com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías vê o Senhor Deus assentado sobre um alto e sublime trono. E essa visão de Isaías, ela tem alguns elementos interessantes.
ele vê seres angelicais, ele vê serafins, mas os elementos que essa visão traz é que Isaías não somente vê, ele também ouve. Ele ouve o que os serafins, os anjos, estão dizendo em adoração ao Senhor. Eles estão adorando o Deus Santo. Eles estão proclamando a onipotência e a santidade de Deus. Dá a entender que havia 3 parelhas de anjos. Enquanto um dizia santo, o outro dizia santo e o outro santo. E assim, de uma forma ininterrupta, eles então louvavam, engrandeciam e reconheciam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. De uma forma contínua, de uma forma ininterrupta. Mas quando nós pensamos na santidade de Deus, meus irmãos, o que é a santidade de Deus? Para nós, santidade, nós sabemos que santidade ou ser santo significa ser separado. É quando uma pessoa ou um objeto é separado, é consagrado, é entregado, é entregue exclusivamente para Deus. Mas e Deus? Né? E Deus? Como, para quem ou para que Deus se separa? Porque nós, quando queremos crescer em santidade, nós buscamos mais a Deus em oração, nós jejuamos, não é isso? Nós nos afastamos do mundo, de algumas práticas que podem nos levar a pecar, nós desviamos. Mas e Deus? A quem Ele se separa? Ou a que Ele se separa? A quem Ele se consagra para ser santo? A ninguém, a nada. Deus é santo porque Ele é Deus. É o ser, o seu caráter, é o caráter de Deus. São totalmente indeterminados por qualquer coisa fora de Deus. Deus não é santo porque Ele guarda a lei. Ele mesmo escreveu a lei. Deus é absoluto, todo o restante é derivado. O que é então a santidade desse Deus? A santidade de Deus é a sua essência divina, pura, transcendente, totalmente singular. A santidade de Deus determina tudo o que Ele faz, e Ele não é determinado por ninguém, porque Ele é santo. A santidade é o que Ele é, como Deus. E ninguém jamais será santo como Deus. Essa é a santidade de Deus. Isaías está dizendo aqui que ele viu o Deus Santo. Ele viu esse Deus Santo sentado no sublime trono. E a mensagem de hoje eu gostaria de falar aos irmãos o que ele viu nesse Deus Santo, como isso tocou o coração de Isaías, e quais foram os resultados que houve na vida desse homem após essa visão desse Deus Santo, meus irmãos. O que aconteceu com Isaías? Eu gostaria de olhar para o texto, primeiramente, a parte A do verso 1, veja comigo, veja o que Isaías viu. Diz, no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz, eu vi também ao Senhor. Ele vê o Senhor. Ele vê aqui o Deus vivo. Ele vê um Deus imperturbável. Um Deus que não se perturba.
Ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, quem foi Uzias? Uzias foi um dos reis de Judá. E Uzias, ele começou o seu reinado de forma extraordinária. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós que o término do reinado do rei Uzias foi péssimo. E não somente o próprio término do reinado, mas a própria vida do rei Uzias terminou de forma triste. E foi nesse ano, quando o rei Uzias morreu, que Isaías teve esta visão. Vamos ver como morreu o rei Uzias. Veja comigo em 2 Crônicas 26, 16. 2 Crônicas 26, 16. 2 Crônicas 26, 16. Verso 16 de 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26, 16. Verso 16 diz: mas havendo-se, eu estou vendo alguns irmãos procurando, amém? Todos encontraram, estamos juntos. Diz: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até que se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isto para honra da tua parte do Senhor Deus. Veja o verso 19. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois contra o sacerdote, a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote, na casa do Senhor, junto ao altar do Senhor. Verso 21, assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Note que no ano em que Isaías teve esta visão, o reino Judá estava totalmente desestabilizado. Primeiramente porque o seu rei havia profanado, havia feito algo que desagradara o Senhor. Eles estavam perturbados, eles estavam preocupados. Eles estavam também chorando pela morte do rei Uzias, porque o rei Uzias tinha sido um rei bom. Eles estavam perturbados. Mas enquanto a nação está perturbada, Isaías vê um Deus vivo, imperturbável, sentado no trono. Isaías vê Deus sentado no trono. E eu creio, amados irmãos, que isso deve falar ao nosso coração. Porque enquanto situações das nossas vidas nos perturbam, nos deixam preocupados como a nação de Israel estava, ou então quando nós estamos chorando por alguma coisa que está morrendo, não está da forma como nós gostaríamos que estivesse, nós precisamos ter a visão de Isaías, a visão de um Deus que está vivo, a visão de um Deus que não se perturba, a visão de um Deus que sabe aquilo que você está passando, mas Ele continua calmo, sereno e tranquilo. Essa é a primeira visão, o que Isaías viu. Mas veja o verso, ainda no versículo 1. O que Isaías vê? No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías 6, verso 1, eu vi também o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono,
Isaías está dizendo que ele está vendo um Deus que é vivo, mas um Deus que está assentado e reinando com autoridade sobre o trono. E é interessante ver que esse Deus está sentado. Nada fez com que ele se levantasse do seu trono. Nada fez com que ele se agitasse a tal forma que se levantasse. Não é assim conosco? Quando algo acontece, nós não conseguimos ficar sentados. Nós nos agitamos. Mas o Deus que Isaías vê, ele está sentado. Ele está ali reinando com autoridade absoluta, confiando, tendo a certeza de que está tudo em ordem para ele. Está tudo em ordem para ele. Nada saiu do seu controle, nada saiu dos seus propósitos, do seu plano. Ele está sentado num alto e sublime trono. Veja o que diz a palavra do Senhor aí mesmo em Isaías 46, verso 9 e verso 10. Isaías 46, verso 9 e verso 10. Isaías 46, 9 e 10. Diz assim, meus irmãos, o verso 9 de Isaías 46. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Louvado seja o Senhor. Ele está dizendo, olha, lembra-se do que eu fiz no passado, como eu operei no passado, como eu agi no passado. Eu digo para vocês que não só operei, mas eu posso anunciar o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão. Todos os meus desejos, a mim, os meus propósitos serão cumpridos. Esse é o Deus que está sentado no trono. Esse é o Deus que Isaías vê. É um Deus vivo, imperturbável. É um Deus assentado e reinando com autoridade. Eu anuncio ainda as coisas que irão acontecer. Eu não somente tenho controle do passado, ou fiz no passado, eu tenho controle do futuro. Nós precisamos ter essa visão de Deus como Isaías teve. Momentos das nossas vidas, queridos, aonde nós nos agitamos, nós precisamos ter a certeza que o nosso Deus está assentado, Ele está reinando com autoridade. E lembrar dos seus feitos do passado, como Ele foi fiel. E como o futuro para Ele não é incerto, para nós é incerto. Mas a melhor coisa do futuro para nós crentes é saber de que nosso Deus já está no futuro. Amém? Ele não está somente no passado, esteve conosco, não está somente também agora no presente, mas Ele já está lá no futuro. Essa é a visão que nós precisamos ter. Salmo 115, verso 3, não precisa abrir, o salmista vai dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória, por amor e pela tua fidelidade. Porque as nações dizem, onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe deseja. O nosso Deus está assentado no céu. E Ele está assentado ali com fidelidade, com amor. Ele é um Deus que está constantemente, tem tudo sobre o seu governo. Ele não é um Deus estável, Ele é um Deus constante, é um Deus confiável, é um Deus que nós podemos depender e viver para Ele. Terceira visão, o que Isaías viu, a terceira coisa que Isaías viu nessa visão,
Está ainda no verso 1, volte a sua Bíblia para lá. A parte C do versículo. Diz: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Isaías está vendo um Deus adornado e um Deus imponente aqui. Eu não sei quantos dos irmãos têm lembrança de um véu de uma noiva, de um casamento que você foi. Como é importante para a noiva e como faz a noiva ficar bela o véu. Mas algumas vezes o véu pode não ficar tão bonito. Talvez possa sujar, ou talvez o véu da noiva não combinou com a pele da noiva. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, a cauda do manto do Senhor, era perfeita, enchia o templo. Falando aqui um pouco do seu adorno e da sua imponência. É um Deus imponente. É um Deus que está adornado. E nós precisamos ver Deus dessa forma. Um Deus que é imponente, um Deus lindo, maravilhoso e majestoso. Um Deus que as feiuras desse mundo não tira a sua beleza, a sua majestade, o seu adorno e a sua imponência. E muitas vezes o que nós passamos aqui, nós começamos a perder essa visão desse Deus majestoso que nós servimos. E esse Deus começa a ficar um Deus pequeno e não tanto adornado e imponente. Então essa visão de Isaías deve nos levar também a retornar, a contemplar o nosso Deus desta forma. Ele é um Deus imponente, Ele é um Deus maravilhoso. Veja o que o salmista no Salmo 96 diz acerca da grandiosidade do Deus que nós servimos. Salmo 96, versículo 4 até o verso 13, do verso 4 até o verso 13. Salmos 96, do verso 4 até o verso 13. O salmista vai dizer: grande, porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, mais temível de que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Agora o salmista vai descrever a glória e a majestade do Deus que nós servimos. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, ou seja, reconheçam e dai ao Senhor a glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Julgará os povos com retidão, sem imparcialidade. Agora, alegre-se os céus, e regozijem-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo que nele há, então se regozijarão todas as árvores dos bosques. Ou seja, grite de alegria, louve a esse Deus, se alegre nesse Deus. Queridos, essa visão desse Deus majestoso, desse Deus imponente, deve alegrar o nosso coração. O salmista chama a criação para adorar e se alegrar no seu Deus. Amém? E como nós precisamos nos alegrar nele, como nós precisamos render a ele a glória devida ao seu nome. Isaías vê esse Deus.
ele vê esse Deus adornado e imponente. Mas Isaías viu também esse Deus sendo servido e reverenciado. Ele é servido e reverenciado ali no céu. Verso 2 de Isaías capítulo 6. A palavra de Deus no verso 2 diz: serafins estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, e com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. Meus irmãos, que visão extraordinária que Isaías teve ao ver esses serafins voando. A palavra de Deus diz que com 2 asas cobriu o rosto. E nós estamos falando de seres, amados irmãos, que nunca pecaram. Mas note que ninguém é capaz de contemplar esse Deus santo e não ter qualquer tipo de mediação diante desse Deus. Os serafins, eles mediam, tampando seus rostos, cobrindo seus rostos, diante da grandeza, da majestade, da santidade desse Deus. Esses anjos, esses serafins mostram a reverência que eles têm a esse Deus. Mas a palavra do Senhor também diz que com 2 asas eles cobriam os pés. Um sinal de obediência, guardando os seus pés para seguir aqui a direção do Senhor. E é interessante que um desses serafins vai seguir depois a direção do Senhor. Eles estão com os seus pés cobertos, preparados para servir a Deus. Mas a palavra de Deus diz que com 2 asas voavam perante o Senhor, prontos para servir a qualquer lugar que o Senhor os enviasse. Nós olhamos nessa visão dos serafins a reverência, a humildade e o serviço que esses seres angelicais estavam prontos para realizar a esse Deus santo, majestoso e glorioso. Oh, como nós precisamos ter essa visão do Deus que nós servimos. Versículo 4, nós vemos algo mais que Isaías viu. Veja comigo o verso 3 e o verso 4. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. Isaías não somente vê um Deus que está sendo servido e reverenciado, ele vê aqui um Deus sendo aclamado e adorado. Um Deus que é aclamado por esses seres, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a voz sacudia o templo, os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça, se encheu da glória do Senhor. Meus amados irmãos, o que é a glória do Senhor? A glória do Senhor é a exibição, é a revelação, é a publicação da sua santidade. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, então disse Moisés a Arão: foi isto que o Senhor declarou-me: mostrar-me-ei a minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, e mostrarei a minha glória diante do povo. A glória do Senhor é a manifestação, é a exibição da sua santidade, da sua glória, da sua majestade. Ele publica, ele se coloca diante do homem. Lembra quando ele desceu sobre o monte? A Bíblia diz que aquele monte fumegava, porque a glória do Senhor estava ali, se revelou ali. Meus amados irmãos, essa visão de Isaías deve nos encantar, e nós somos transformados com aquilo que nos encanta, e que esta visão também possa transformar as nossas vidas para a glória do Senhor. Que nós possamos sempre olhar para o nosso Deus e ver nele um Deus vivo e imperturbável,
um Deus que está sentado e reinando absolutamente, um Deus que está adornado e imponente, um Deus que é servido e reverenciado, um Deus que é aclamado, deve ser aclamado e adorado para toda a eternidade. Isso foi o que Isaías viu. Mas qual foi o resultado da visão? Porque essa visão não ficou só sem nenhum resultado. Veja comigo o versículo 5 e veja o resultado da visão. Isaías vai dizer: ai de mim, então disse eu, ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O primeiro resultado na vida de Isaías foi a confissão. Ele confessou, ele disse: eu estou perdido, é meu fim, eu sou um homem de lábios impuros, e não somente isso, eu também habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele teve essa visão de Deus, mas agora Isaías começa a ter uma outra visão. Ele começa a ter uma visão de si mesmo, meus irmãos. Ele começa a ter uma visão do que realmente ele é. E é interessante que isto nas Escrituras Sagradas não aconteceu somente com Isaías. Nós vemos João dizendo, João certa feita diz ou fez: e eu quando vi, caí aos seus pés como morto. Quando João teve a visão do Senhor. Quando nós olhamos para Pedro, Pedro diz ao Senhor Jesus, prostrou-se aos seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E agora Isaías da mesma forma. Isaías grita: ai de mim. Ele diz: ai de mim. Ele lamenta a sua situação. Ele reconhece a sua indignidade. Ele diz: eu estou perdido. Eu estou perdido. Ele confessa o seu pecado diante dessa visão. Ele diz: porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas ele não somente olha para o seu coração, ele olha para o coração da sua nação. Isaías lembra do estado da sua nação. Ele lembra do estado do seu povo. Ele diz: eu habito também num povo de impuros lábios. Mas ao passo que ele reconhece isso, ele testifica da majestade do Senhor. Ele diz: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas a purificação, veja o verso 6 e verso 7. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. A purificação desse homem de Deus. É interessante, meus amados irmãos, que mesmo ele estando numa situação indigna, uma situação impura, o Senhor vai até ele. O Senhor envia um serafim para tocar nos lábios, ou levar algo para tocar nos lábios do profeta Isaías. É interessante que esse tocar é algo simbólico, e assim purifica o profeta. Expiado está o seu pecado. Enquanto o Senhor Deus envia para Isaías uns serafins para simbolicamente expiar o pecado do profeta, o Senhor enviou Jesus para fazer isso por nós. E o sangue de Jesus, de fato, nos purifica de todo o pecado. O altar aonde aqueles serafins tirou aquela brasa viva,
era simbólico da cruz, porque a cruz foi o altar de holocausto, o altar de sacrifício. O autor aos Hebreus vai dizer que os sacerdotes do Antigo Testamento foi necessário fazer vários sacrifícios, mas agora em Cristo apenas um sacrifício perfeito, e esse sacrifício feito, para sempre feito, e pode de fato purificar o pecado do homem. Aquele altar é simbólico da cruz. Mas, e a brasa que toca nos lábios de Isaías e expia o pecado de Isaías? É simbólico do sangue de Jesus Cristo. Porque somente o sangue de Jesus Cristo pode purificar os nossos pecados. A palavra de Deus, abra sua Bíblia lá em Mateus 26, 28, veja o que a palavra de Deus nos diz. Mateus 26, 28. Palavras do nosso Mestre, o nosso Salvador. Ele vai dizer: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Somente o sangue de Jesus Cristo tem esse poder de purificar os pecados. Então nós vemos nesta resultado na vida de Isaías uma confissão. Nós vemos os resultados na vida de Isaías como uma purificação. Mas nós vemos um outro resultado na vida do profeta. Versículo 8 e versículo 9 de Isaías capítulo 6. Versículo 8 e versículo 9 diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, e envia-me a mim. Então disse ele: vai, Isaías, e dize a este povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdades, mas não percebeis. Há uma missão aqui. E quando Deus dá essa missão para Isaías, nós descobrimos algo sobre nosso Deus. O nosso Deus é um Deus em missão. O nosso Deus sempre tem uma missão, sempre Ele tem um propósito. E essa missão que o nosso Deus tem, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele realiza através dos homens. Ele pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E vemos aqui um homem submisso. Isaías vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a resposta a esse Deus sublime. Essa é a resposta desse Deus, a esse Deus majestoso. Isaías se dispõe primeiramente. Ele diz: eis-me aqui. Eu não sei que idade Isaías tinha nessa fase da sua vida. Mas quando Isaías diz isso ao Senhor, ele está dizendo ao Senhor: eu quero viver a sua vida, ou os seus planos a partir de agora. Isaías está dizendo ao Senhor: até então eu tenho vivido a minha vida, eu tenho vivido os meus planos e os meus propósitos, mas a partir de agora eu quero viver os teus propósitos. E se tu és rei, ou tu és rei, faça-me como um dos seus servos. E se tu és Senhor, eu quero te servir. Eu quero ser aquele que vai levar a mensagem do Senhor. Este foi o resultado da visão de Isaías. Deus purificou o seu coração e Deus deu a Isaías, e ele disse sim à missão que o Senhor entregou a ele. Meus amados irmãos, caminhando para o final da mensagem de hoje, a sequência desse comissionamento de Isaías, que envolveu a sua glória, que envolveu aqui uma profunda consciência e confissão de pecado, que envolveu aqui uma purificação e também um comissionamento, era o que Deus
precisamente estava esperando da nação de Israel. Era o que Deus estava aguardando do povo de Israel, para que eles pudessem voltar para onde Deus gostaria que eles estivessem, cumprindo o chamado pelo qual eles foram formados. Primeiramente, eles tinham que ver a glória do Senhor. Eles tinham que contemplar a glória do Senhor. Segundo, eles também tinham que ter uma profunda consciência dos seus pecados e confessar os seus pecados e permitir que o Senhor purificasse os seus pecados, e assim então cumprir o comissionamento pelo qual o Senhor os formou como nação. Mas não somente isso. Isso não somente serve para a nação de Israel, serve para nós, a igreja do Senhor Jesus. Pastor, mas como eu posso ver a glória de Deus hoje? Abra sua Bíblia para terminar hoje à noite em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus em 2 Coríntios 4:6 vai nos dizer: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu. 2 Coríntios 4:6 diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Louvado seja o Senhor. Hoje nós podemos, meus queridos irmãos, através da iluminação do Senhor em nosso coração. Nós estávamos com os nossos corações totalmente em trevas, mas a glória de Deus iluminou o nosso coração. E agora, pela iluminação, a luz de Deus que entrou por meio de Cristo em nossos corações, nós podemos ver novamente a glória de Deus na face de Jesus. Foi o que aconteceu com Paulo, ou com Saulo no caminho de Damasco. A palavra de Deus diz que quando Saulo estava chegando em Damasco, uma forte luz cercou aquele homem. E aquela luz, ao meio-dia, jogou Saulo ao chão. E aquela luz era a própria manifestação da glória de Deus na face de Jesus. Saulo, quem você está perseguindo? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Naquele momento, a glória de Deus estava sendo resplandecida a Saulo na face de Jesus. E a glória de Deus resplandecida na face de Jesus, na vida de Saulo, transformou a vida dele. Assim como transformou a vida de Isaías. E naquele momento, aquele homem que era um homem com um coração trevoso, um homem com um coração raivoso, perseguindo a igreja de Cristo, naquele momento Deus faz dele um grande missionário, um apóstolo, um teólogo, um ganhador de alma, um fundador de igrejas para a glória do Senhor. Quando nós vemos a glória de Deus na face de Jesus, as nossas vidas são transformadas, meus irmãos. A sua vida é transformada, a minha vida é transformada. Então essa visão de Isaías, nós podemos contemplá-la hoje por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu não consigo mais ver a glória de Deus na face de Jesus. Ore ao Senhor. Senhor Deus, tire tudo aquilo do meu coração. Talvez está precisando perdão, talvez está precisando confissão, para que você possa voltar a ver a glória de Deus na face de Jesus. Pastor, talvez são os problemas na minha vida. O Senhor não sabe as lágrimas que eu derramo, e devido às lágrimas e os problemas que eu tenho passado, eu também não consigo ver a glória de Deus na face de Jesus. Lembra de Jó?
Deus permitiu Jó passar por tudo aquilo para que Jó pudesse contemplar Deus de outra forma. E Jó termina o final da sua vida, ou do seu livro, dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus olhos. Retiro tudo o que disse, porque eu me arrependo no pó e na cinza. Talvez, eu não sei, talvez as lágrimas que correm dos seus olhos, talvez seja a maneira que Deus está usando para que você possa contemplar a glória de Deus na face de Jesus. Para que você possa chegar ao fim dos seus recursos, aonde você não tem aonde mais segurar, aonde mais pegar, e você se vê numa situação tão à deriva, que você só tem um lugar para olhar, e esse lugar é para cima, é para Jesus. E quando você olhar para Jesus, e em Jesus, você vai poder ver a glória de Deus na face de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que nós possamos cada dia nos alegrar, como o Salmo 96 que lemos hoje à noite, do Deus que nós servimos. Que nós possamos cada dia ter essa visão maravilhosa do Deus que nós servimos, o Deus de Isaías, um Deus vivo e imperturbável, um Deus que está assentado e reinando, um Deus que jamais e nunca mais vai perder a sua imponência, o seu poder e a sua majestade. Um Deus que espera ser servido e reverenciado, aclamado e adorado para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém? Fique em pé comigo, queridos. Fique em pé comigo, eu quero orar com você hoje à noite. De alguma forma, Deus falou ao seu coração por meio dessa mensagem. Era isso que você queria ouvir nessa noite, na verdade precisava ouvir nessa noite. Como está sendo Deus para você? Como você tem tido a visão de Deus hoje? Deus continua glorioso como Isaías o viu. E agora você tem Cristo, aonde você pode ver a glória desse Deus por meio da face de Jesus. Então, pastor, qual é o caminho? O caminho é Cristo. O caminho é se aproximar de Cristo. O caminho é entregar a sua vida a Cristo. Pastor, Deus falou ao meu coração: ore por mim. Eu quero voltar a ver a glória de Deus, esse Deus majestoso, esse Deus triunfante absoluto. Eu quero novamente viver essa experiência desse Deus glorioso no qual eu sirvo. Alguém assim? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Deus falou ao seu coração. Glória a Deus, meu irmão. Há mais alguém? Alguém hoje à noite: pastor, eu não sou salvo em Cristo Jesus. Eu não conheço Jesus, eu já ouvi falar de Jesus. Mas hoje à noite eu quero ver a glória de Deus na face de Cristo. E eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje à noite. Eu reconheço que eu preciso dessa transformação de Isaías. Eu reconheço que eu sou um pecador. Ai de mim, porque eu estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu preciso do perdão do Senhor. Hoje Jesus quer perdoar o seu pecado. Alguém assim: pastor, eu quero o perdão de Jesus na minha vida. Eu necessito desse perdão. Alguém assim? Levante a sua mão em nome de Jesus. Alguém? Se não há, nós vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esta visão tão gloriosa, majestosa do profeta Isaías. Começa lá no Velho Testamento e nos leva até o Novo Testamento. Nos leva ao pé da cruz. Nos leva ao nosso Salvador, ao nosso Senhor. Ajuda-nos a nos aproximar de Cristo e contemplar a glória e a majestade do Senhor na face do nosso Senhor e Salvador Jesus.
Ó Pai bondoso, que possamos, assim como Isaías, estar sempre prontos, disponível ao trabalho, à missão, aos propósitos do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Assim seja a nossa vida como servo do Senhor, o Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Michel.